Bora lá, galerinha! Os planos N mais absurdos explicados em 16 minutos. Eu me perdi um pouco aqui, eu tava com várias páginas abertas, deixa eu fechar inclusive. Que eu tava editando a. Ontem eu fiz uma live bem legal aí de Everhood. Na verdade, eu acabei de fazer ela, tô gravando depois dela. Tô falando ontem porque saiu ontem no canal. Se você não viu, você perdeu, porque foi muito legal. Espero que você participe da próxima, na próxima quarta. E eu tô arrumando minhas gameplays aqui do canal. Que, como eu falei, meu canal aqui, eu acho que meio que desisti de abrir meu canal de gameplay um dia. Eu tô com mais vontade só de ter meu canal e esse é meu canal, sabe? Claro, tem o canal 2, esse sim vai ser de vídeos produzidos, não vou misturar tanto também, né? Eu quero ter um canal só pra isso. Mas as gameplays eu acho que é besteira, agora na minha mentalidade atual, eu acho que é besteira ter outro canal só pra, sei lá, postar VODs de live, sendo que os VODs da live já estão aqui, né? Qual que é o sentido? Então eu só tô arrumando aí, tô só arrumando aí no canal. Nossa, peço perdão, a gente tava comendo um pão aqui, nossa, deixei, tava horrível ali, né? Esbagacei com ele, peço perdão aí, negócio feio. Mas estava arrumando ali as thumbs de lives antigas de gameplay que eu fiz e deixando arrumadinhas no canal. De Band, eu acabei de arrumar. E tava arrumando a de Darkwood aí também. Depois eu tenho que fazer as de Undertale e etc, né? Daí eu vou deixar aqui no canal, vai ficar em playlists, assim como as reações estão em playlists, vão estar também esses gameplays, então espero que vocês gostem. Enfim, gente, bora lá para esse vídeo então, um vídeo aí do Chave do Ser. Era pra sair na segunda-feira, né? Essa semana tá meio conturbada aí, eu peço desculpas pra vocês, mas finalmente eu tô com um tempo melhor aí pra poder gravar certinho e poder, assim, recomeçar a semana de forma correta, né? Postando no horário certo. Peço desculpas também pros membros aí, que os vídeos estão faltando um pouco lá. Já faz alguns dias que eu não posto, mas amanhã não, hoje mesmo eu vou gravar um vídeo pra postar lá, tá bom? Enfim, deixa um like, se inscreva no canal, tem vídeo todo dia, meio-dia, 7 da noite. O link do vídeo hoje não tá na descrição. Passem lá, deixem um like, se inscreva se possível, considere se membro do canal que vai estar me ajudando demais, tá bom? Lembrando que o link do nosso servidor do Discord tem na descrição também, se você fazer parte, estou sempre lá trocando uma ideia. E o link do meu canal 2, que como eu falei, você que se interessa por história, se inscreva lá, que logo logo vai sair vídeo novo naquele meu canal, tá bom? Enfim, gente, vamos embora aí pra esse vídeo que eu tô bastante curioso de ver do que se trata, tá bom? Bora! Ok. Um dos maiores sonhos de Ah, Adolf era transformar droga. Berlim em uma Peço cidade desculpas. imperial, Perdão, gente. grandiosa a ponto de imperial. Ah, Um dos maiores sonhos de Adolf era transformar Berlim em uma cidade imperial, grandiosa a ponto de eclipsar qualquer outra na história. Eclipsar, que bela palavra, hein? Nascia então o projeto de Germânia, a futura capital do mundo, uma Germânia. cidade feita para representar o Eu não sei se no Wolfenstein, em algum game assim, se passa na Germânia, né? Assim, não no. Porque Germânia é basicamente, né, como os romanos chamavam toda a região que hoje faz a Alemanha, né? Na verdade, se chamar a Alemanha de Germânia não é tão errado, né? Só que essa Germânia aqui, essa daqui, ela é essa capital aí. Tem até maquete mesmo desse grande espaço aqui, essa grande cúpula, que inclusive eu nunca assisti o Homem do Castelo Alto, mas eu já vi algumas cenas, e tem uma cena que se passa aí dentro, que ele se chama Volks, alguma coisa assim, cara. poder eterno do Volkswagen. Terceiro Reich. Não, é A Volks alguma ideia coisa. era demolir praticamente toda a Berlim antiga e Muito, construir no lugar. isso é muito doido, né, cara? Porque é meio bizarro de você pensar que ah, esses caras que eram tão nacionalistas, né? Isso é uma parada que é bizarra. Até aqui no Brasil, em alguns lugares, tem pessoas que se dizem nacionalistas, mas, cara, claro, não como esse, né? Eles eram ultranacionalistas, né? Mas que, pô, o cara é ultranacionalismo e a primeira coisa que ele faz depois que venceu a batalha é ir lá e destruir a própria capital, né? Não seria a coisa mais nacionalista de todas você manter a sua capital, porque ela, em teoria, não é perfeita, né? Uma Estranho, né? mega metrópole, marcada por estruturas monumentais, ruas largas e prédios gigantes. Adolf acreditava que a arquitetura não era apenas estética, mas uma ferramenta de controle Total, né? psicológico. A propaganda faz a arquitetura desse regime, ele tem muito isso, né? Estruturas brutalistas e tal. Quem já viu o estádio lá do Hertha Berlim, lá, o Olympias Stadium, lá, que é o estádio que o Adolf construiu. Não ele exatamente, né? Vocês entenderam. Mas vocês veem que a arquitetura dele é ultra.
ultra pesada. O estádio não é tão grande, mas ela é grandiosa no sentido que você olha as paredes dela e elas parecem muito grandes, né? Muito pesadas, assim, né? Queria que cada edifício transmitisse Olha isso, imponência, sabe? É, exatamente, disciplina imponência, isso. e São superioridade, pesadas, uma né? Essas espécie de estruturas propaganda pesadas. em forma de concreto. Você olha pra elas de baixo, claro, eu nunca vi essas estruturas de baixo pessoalmente, né? Mas a sensação que eu penso é que você deveria se sentir pequeno próximo dessas estruturas, né? O Era essa a responsável por mensagem. dar forma a esse projeto foi Albert Speer, o arquiteto Arquiteto, né? pessoal do Hitler. Entre as obras mais impressionantes planejadas estava o Volkshalle, ou Salão do Povo, um domo gigantesco com capacidade para mais de Volkshalle. 180 mil pessoas. A cúpula seria tão alta que, segundo alguns engenheiros, podia gerar seu próprio clima interno, uma neblina de condensação causada pela respiração da multidão. É bizarra essa cúpula aí, né, cara? Assim, é aquelas estruturas que os caras só iam construir de fato se eles conseguissem uma hegemonia global, assim, né, cara? Disso, o plano previa uma avenida monumental. Porque muita gente tem uma teoria de que se a Alemanha vencesse esse conflito, né? Ela entraria numa espécie de guerra fria com os Estados Unidos, né? Ou algo assim, né? Ou com o Japão, né? Sei lá, mano, mas ela não ia ser a potência hegemônica ainda, né? Porque eu imagino que esse tipo de construção, assim, muito faraônica só acontece quando você consegue, de fato, uma hegemonia absurda, né? Com mais de 5 quilômetros de extensão, cercada por edifícios governamentais colossais, monumentos, praças simétricas e área de desfile militar completavam o cenário, tudo cuidadosamente calculado para fazer qualquer visitante se sentir pequeno diante da grandeza do regime. Mas essa transformação não viria sem custo. Para abrir espaço, bairros inteiros seriam demolidos e milhares de famílias desalojadas. Obras menores chegaram a ser iniciadas, como a construção de maquetes em tamanho real para testes de resistência. Caramba. Porém, com o avanço da guerra e a escassez de recurso, o projeto tudo foi para lá, né? foi sendo abandonado aos poucos. Após o colapso do regime, Speer declarou que, mesmo se a guerra O que aconteceu com o Speer? Ele foi executado? Será? tivesse sido vencida, a Germânia provavelmente nunca teria sido concluída. O projeto era grande demais, caro demais e, acima de tudo, fruto de uma visão megalomaníaca. Muito faraônica. Que nem eu falei, cara, esse tipo de construção só acontece se o país tivesse uma hegemonia absurda no mundo. E não existe nenhum prognóstico aí que os historiadores mais céticos fazem aí, né, cara, de que a Alemanha, se conseguisse vencer a União Soviética ali, principalmente na Barbarossa, não se acredita que ela fosse ser hegemônica de forma alguma. Ela provavelmente entraria em guerra fria com o próprio Estado. Porque é muito improvável que os Estados Unidos perdessem pro Japão, né, cara? Então, o prognóstico que todo mundo faz que se a Alemanha vencesse a União Soviética, que eles entrariam depois em guerra fria com os Estados Unidos. Enfim, e é interessante, cara, porque eu nunca vi isso sendo abordado em nenhum tipo de obra, né? Geralmente, as obras que a gente tem é tipo bem versus o mal, ou seja, os aliados venceram, que é o nosso mundo, ou o lado mal, né, a linha do tempo ruim, que é o eixo vencendo, né, que é onde se passa vários games, como o Wolfenstein, como o próprio Homem do Castelo Alto, né, a série / livro. Só que eu nunca vi uma história que contasse esse outro lado, do meio a meio, né? E se o mal e o bem vencessem, né? E se a Alemanha vencesse a sua guerra lá na Europa, mas os Estados Unidos vencessem também ali no Pacífico, né? Interessante, né? Como seria o mundo, né? Nessa Guerra Fria. Entre os muitos projetos grandiosos do regime, um dos mais curiosos e esquecidos é o de Braids-Purban, uma ferrovia que pretendia ser a maior do mundo, mas não era apenas sobre trens. Era sobre controle, propaganda e a ideia de um império que se estenderia de um extremo ao outro da Europa. A proposta era simples na aparência, mas absurda na prática. Criar uma malha ferroviária com trilhos de bitola extremamente larga. Mas não me parece tão absurdo assim, visto que a Europa basicamente hoje em dia é cortada de fora a fora por, tipo, a Transiberiana, por exemplo, na Rússia é gigantesca. Quase né? o dobro da largura mas entendeu, são super trens, das ferrovias tradicionais. Isso permitiria a construção de trens colossais, com vagões tão largos e altos que mais pareciam edifício sobre rodas. Mas qual a proposta disso? Esses vagões seriam verdadeiras cidades móveis, com restaurantes, salas de conferência, biblioteca, dormitórios luxuosos e até piscina.
Para o passageiro, não seria apenas uma viagem, mas uma experiência imperial sob a estética do Terceiro Reich. Adolf via nesses trens uma forma de unificar todo o império. A ideia era conectar a Alemanha a todos os territórios ocupados, de Paris a Moscou, de Oslo a Roma, passando inclusive por regiões planejadas para serem germanizadas. O trem também era um símbolo de como o regime queria reescrever a geografia e o tempo, uma Europa reconstruída ao ritmo e sob as ordens do Reich. O projeto foi levado a sério, protótipos foram desenhados e trilhos experimentais chegaram a ser montados. Existiam até estimativas de como seriam as estações, enormes. Isso aqui outra coisa que mesmo se eles vencessem, duvido que isso aqui iria pra frente, cara. Esse é o tipo de coisa que... é o tipo de obra que na Alemanha foi cogitada, mas eu aposto que em outros lugares do mundo... eu aposto que nosso próprio Ocidente já deve ter sido... cogitado um super trem, né, cara? Você acha que as empresas de trem super poderosas lá da Europa, ou desses lugares da China, sei lá, cara, não devem ter pensado, pô, e se a gente tivesse um trem super gigantesco, né? Só que não fazem isso porque não vale a pena, né? Não é lucrativo, né, cara? E mesmo num regime como esse, essas coisas... tipo assim, esse é o ponto, né? Que muita gente imagina que se a Alemanha tivesse vencido... seria uma parada estilo Wolfenstein mesmo, os caras com dinheiro infinito e coisa assim. Coisa não seria, né, cara? Provavelmente, como eu falei de novo, eles entrariam em uma guerra fria com algum outro país ou algo assim. E que não teriam recursos infinitos, né, pra fazer obras faraônicas assim, né, cara? Isso aqui não faz sentido, né, mano? Formas adaptadas ao novo tamanho, algo completamente incompatível com qualquer outra Eu não sei, parece que a Alemanha vencer a guerra... geralmente a imaginação das pessoas já leva pra um mundo meio steampunk, né? Não sei porquê, né? Não sei porquê. fobia existente Mas na época, mas a realidade da guerra logo sempre que vocês veem uma obra que a Alemanha vence, geralmente ela puxa um pouco pro steampunk, né? Não cobrou sei seu porquê. preço. A Alemanha precisava de cada vez mais aço, combustível e homens para o fronte. O projeto, que Imagina o carvão, sei lá, que não vai nisso daí, né, exigiu cara? uma Imagina, quantidade faz sentido, absurda cara. de recursos, acabou engavetado. Com o avanço dos aliados e a Carvão, queda do energia, regime, sei lá. virou apenas um rascunho de um sonho que nunca se concretizou. Meio loucura, né? Nunca. Isso aí Muito além da nunca. Alemanha, Adolf sonhava com algo mais colossal, a criação de um império ariano que dominaria o continente europeu e duraria 1000 anos. Essa visão ficou conhecida como o Grande É que a gente fala, né? Todo império diz que vai durar 1000 Reich anos, né? Germânico. Mas Não poucos duraram mesmo, né? Só o poderoso Império Bizantino aí, não. Ele nem durou, né, 1000 anos, se você for ver, né? Não, durou sim, né? Se você considerar na época. era apenas um projeto de conquista militar. Era uma tentativa de redesenhar o mapa, a cultura e até a identidade dos povos europeus sobre uma única bandeira. 1000 Na anos é prática, muito tempo, né, cara? Imagina, cara. esse plano envolvia a anexação de diversos países, desde a França até a Rússia. Mas não se tratava só de controle político. O regime pretendia apagar culturas inteiras, idiomas seriam proibidos, tradições eliminadas Como e ele falou, germanização, né, cidades cara? históricas Alguns seriam assimilados, outros escravizados e outros exterminados, né? destruídas ou reformadas à imagem da estética do império. Tudo que não fosse germânico Acho curioso esse daqui. Por que tá um quarto aqui? Curioso esse nome. Mas acho curioso esse mapa aqui que tem Espanha de fora e tem... Ah, tá, é porque é de fato é de fato o território controlado, né? A máxima extensão territorial. É assustador pra caramba esse mapa, né? Os caras chegaram na porta, né? Bizarro pra caramba. deveria desaparecer ou se submeter. Parte central desse plano era o Generalplan Ost, uma diretriz secreta voltada ao leste europeu. O objetivo era transformar toda a região em um espaço vital para os É o alemães. tal do Lebensraum, né? Como chamam, se não me engano. Que é esse espaço que basicamente eles iriam retirar os povos eslavos dali e iriam usar esse território para plantação, né, cara? Porque a Alemanha, se você for ver, é um país que basicamente é minúsculo, né, cara? Então, nesse plano aí do regime, era você tomar todo esse território para você ter uma grande área fértil, né, cara? Porque a Alemanha é um país, cara, que nos tempos modernos, na verdade, todos os países da Europa, né, se você for ver, tirando a Rússia, óbvio, são países que são incapazes de se autossustentar, né? Já perceberam isso? O Brasil é um país que, por mais que não seja autossustentável, se ele
possivelmente conseguiria se autossustentar. Os Estados Unidos é um país autossustentável, a China é, por exemplo, e a própria Rússia, né? Por quê? Porque eles têm basicamente um pouco de todos os recursos do seu país. Claro, sei lá, não tem diamantes e coisas assim, mas o que é realmente importante se tem, né? Que é um pouquinho de petróleo, um pouquinho ali, um pouquinho aqui, um pouquinho de, sei lá, de gás. Agora a Alemanha não tem nada. A Alemanha é um país aqui que tá indo do Paraná, cara. Milhões de pessoas seriam expulsas. No lugar delas, colonos arianos ocupariam as terras, vivendo em comunidades planejadas com escolas, agricultura e infraestrutura organizada conforme os valores do partido. A Rússia, por exemplo, seria desfigurada. Moscou seria completamente destruída e no local nasceria uma cidade planejada sob o comando do regime. As cidades seriam reorganizadas, as estradas Horrível isso, né? reconstruídas e tudo refletiria a ideologia Destruição da história completa, 1984, né? centralizada no culto a Adolf. O plano do Reich milenar também previa a criação de um sistema de elite. Jovens arianos seriam educados em centros especiais, longe de qualquer influência impura. A cultura, a ciência e a educação seriam moldados para sustentar o poder absoluto do regime. Não haveria espaço para dúvida, críticas ou diversidades. Mas, como tantos outros delírios de grandeza do regime, esse projeto caiu junto com ele mesmo. A guerra foi mais forte do que a ficção. Com a derrota da Alemanha, os papéis foram encontrados e os detalhes do Generalplan Ost chocaram o mundo. Era uma utopia forjada e nunca chegou a se tornar realidade. Nunca chegou, mas esse daqui de todos é o que, se a Alemanha tivesse vencido, basicamente é o que poderia ter se tornado realidade, né, cara? Infelizmente. Bom, felizmente não aconteceu. E infelizmente poderia acontecer, né? Esse é o. Não sei se fez sentido. Enfim, gente, mas. O que eu quero dizer no sentido que. De todos aqui era o único que é realmente verdadeiro, né? Que poderia ter acontecido. Por quê? Porque. Foi por pouco. Se a Alemanha consegue derrotar ali a União Soviética, né, cara? Basicamente esse plano teria se concluído, por assim dizer, né? Pouca gente sabe, mas entre os delírios de dominação do Terceiro Reich havia planos Eu secretos. peço desculpa se ficou meio estranho aí, gente, pelo amor de Deus, né? Eu quis dizer que felizmente isso não aconteceu, mas poderia ter acontecido infelizmente, entendeu? É porque se infelizmente faz parecer que eu tô desejando que aconteça, mas não é isso, eu não tô desejando que aconteça, pelo amor de Deus, né, gente, credo. Eu tô querendo dizer que só é o que poderia ter acontecido, né? Mas graças a Deus não aconteceu, tá bom? Que iam além Não, da não tirem de contexto essas coisas, tá? Europa. Que eu acho que ficou meio Adolf e seus estranho o jeito que eu falei, né? generais consideravam, ainda nos primeiros anos da guerra, que um dia enfrentariam os Estados Unidos diretamente. A ideia não era apenas simbólica. Documentos e projetos mostram que o regime realmente cogitou uma ofensiva contra o território norte-americano. Cara, assim, isso daqui é uma parada que é meio maluquice de você pensar, assim. A única forma que, de fato, se você pensar é que se a Alemanha tivesse conseguido invadir a Grã-Bretanha, primeiro tivesse derrotado a Rússia, depois conseguisse uma invasão bem sucedida da Grã-Bretanha, e daí sim ele começasse a mirar os Estados Unidos. Para isso, ele precisaria que os Estados Unidos também não tivesse obtendo sucesso lá no Japão, porque se os Estados Unidos tivesse vencendo bem, ele também poderia estar se defendendo, inclusive lançando soldados à Europa, que foi o que aconteceu na vida real, né? Então, é meio utópico demais você pensar que isso aqui poderia ter acontecido de qualquer forma, assim, mesmo com uma vitória da Alemanha em cima da Rússia, né? Só que, a única forma, de fato, que isso daqui poderia dar certo é se a Alemanha tivesse desenvolvido uma bomba atômica antes dos Estados Unidos, né? Aí sim poderia ter acontecido. A ideia era Mas isso também é improvável, né? Porque a maioria dos grandes cientistas da época alemães eram judeus e estavam nos Estados Unidos, né? atacar os Estados Unidos com aviões de longo alcance, os chamados de America Bomber. Esses aviões deveriam ser capazes de decolar da Europa, cruzar o Atlântico e bombardear cidades como Nova York ou Washington e retomar a base. Diversas empresas aeronáuticas alemãs trabalharam em protótipos. Um dos modelos mais comentados foi de Junkers-Ju 390, que chegou a fazer voos de teste. Segundo algumas fontes, teria até sobrevoado a costa leste americana. Além da aviação, havia estudos para ataques navais. Submarinos alemães já operavam próximos ao litoral dos Estados Unidos e os líderes do regime consideravam estratégias para atingir portos e linha de abastecimento.
Uma eventual vitória Mas uma invasão com soldados é muita sobre a União loucura, né? Soviética É muito distante, parece que não, mas às vezes é muito distante, mano. liberaria recursos e tropas para esse novo fronte. E Adolf acreditava que, com a Europa dominada, os Estados Unidos ficariam isolados. Outro ponto importante Pode ser, isso é verdade, isso faz sentido realmente, né? Porque com quem que os Estados Unidos negociaria nessa época, né? era a Realmente. tentativa de Os grandes aliados são os europeus, né, dos Estados Unidos. influenciar a Esse América é um Latina. ponto. O regime buscou criar laços com governos simpatizantes ou neutros, oferecendo apoio econômico e militar em troca de alianças futuras. O Brasil, por sua posição estratégica, era visto com interesse, mas a política externa do regime era confusa e os planos não avançaram. É importante lembrar que O Getúlio chegou de fato, ter um affair aí, por assim dizer, nesses termos novos aí, né, cara? Ter um affair com esse regime, né? Mas acabou que não foi pra frente, né? O que foi mesmo é o Getúlio indo pro lado dos Estados Unidos, né? Graças a Deus. embora parecesse improvável, a ideia de um confronto direto entre a Alemanha e os Estados Unidos ganhou força depois de 1941, quando o Japão atacou Pearl Harbor. Entre os planos mais enigmáticos atribuídos ao Ártico. regime alemão, poucos alimentavam tanta especulação quanto a suposta base 211 na Antártida. Trata-se de um daqueles Pô, casos mas aí você cometeu um pequeno erro, né, o Chave de Ser, porque se é na Antártica, então é Império Antártico, né, amigo? Não Império Ártico. onde fatos, arquivos incompletos e teorias conspiratórias se misturam até Porque hoje. a Ártica é no Polo Norte, Mas pô. a ideia original partia de algo bem real, a obsessão do regime alemão por controle territorial. Tudo começa em O 1938, Monark vai à loucura com isso daqui, né? O que será que eles queriam fazer na Antártica? quando a Alemanha envia uma expedição à Antártida. O navio, equipado com hidroaviões e tripulação militar, parte em uma missão de explorar e reivindicar uma parte do continente gelado. Essa região ficou Gente, mas isso aqui é óbvio, tá? Primeiro que isso aqui é antes do Tratado da Antártica, só pra quem é meio teórico aí, cara. Isso aqui é antes do Tratado da Antártica. E por que que os caras queriam dominar a Antártica? Porque sabe que na Antártica você tem cheio de recursos naturais, né, cara? Petróleo, provavelmente, minérios e várias coisas, minerais aí. Então, claro que os caras tinham interesse nisso, né? E é possível que, de fato, eles quisessem explorar isso depois, em caso de, em algum momento, se derrotar a Rússia se sentirem mais tranquilos, por assim dizer, a fazerem outras coisas aí, né? A terem, de fato, pessoal disponível para esse tipo de missão, né? conhecida como a Nova Numa possível Guerra Fria futura, né? Suábia. O interesse oficial era científico e estratégico, observar condições climáticas, testar equipamentos e, principalmente, garantir uma área de influência antes que outras potências ocupassem a região. Mas, a partir daí, os rumores começaram a ganhar forças. Há quem diga que, durante a Segunda Guerra, o regime alemão construiu instalações subterrâneas em cavernas escondidas sob o gelo. Difícil, né? Por quê? Teorias O que falam os caras de iam túneis fazer? aquecidos por energia Não entendo qual o sentido exato disso daqui, né, cara? geotérmica, abrigando laboratórios secretos, armas Pra testar o quê no gelo, né? experimentais Sei, e até mano. um último reduto para fuga caso o Reich caísse. Isso foi o que eu imaginei, mas, sei lá, acho meio utópico também, meio A fantasioso. base 211 se tornou o centro dessas especulações, uma suposta fortaleza inalcançável, onde alguns acreditam que Inalcançável. altos oficiais Se eles chegaram lá era porque era alcançável, não? teriam fugido após 1945. Essa história ganhou ainda mais fôlego com Não a faz sentido, né? Porque quem que ia ficar levando depois comida pros caras? Era um bunker com comida infinita lá no lugar? Operação Ilógico, né? High Jump. Os que fugiram, a gente sabe que fugiram pra outros lugares aí que são muito mais... que faziam muito mais sentido, né? Como a Argentina e o próprio Brasil, né? Realizado pelos Estados Unidos em 1946. Liderada pelo almirante Richard Byrd, a missão envolveu dezenas de navios, aviões e mais de 4.000 homens. Oficialmente, o objetivo era estudar o território e testar equipamentos em clima extremo. Mas o fato da operação ter sido interrompida abruptamente levantou suspeitas. Haveria algo escondido lá? Não existe provas Porque a concretas lógica de faz que a base sentido. tenha existido como as lendas descrevem, mas documentos da época confirmam o interesse real da Alemanha O interesse, né? Exato. Mas é de se imaginar, na claro. Antártida. Mais do que um projeto Ordem político-militar, global. Mas antes, gente, por favor, deixa um like, se inscreva no canal. Não custa nada, você vai estar me ajudando muito. Eu sempre me surpreendo com o quanto eu falo nesses vídeos. Mas espero que vocês gostem. Vocês parecem gostar, né? Eu sempre posto aí, sempre dá bastante views, sempre likes e comentários. Então, fico feliz aí. Então, deixa um like, se inscreva no canal.
e torne-se membro, entre na comunidade Discord e também no meu canal 2, tá bom? Enfim, bora continuar. O Terceiro Reich queria construir um novo mundo, e isso incluía reinventar a própria cultura humana. Arte, ciência, educação, música, religião, tudo deveria ser reconfigurado para refletir os valores do regime. Essa ordem global, idealizada por Adolf e seus aliados, não se limitava à imposição de leis. Era uma tentativa de moldar a alma das pessoas, apagando o passado e redesenhando o futuro com base na ideia de pureza. A primeira coisa que esses caras querem fazer quando eles tomam um lugar é realmente acabar com a cultura do lugar, se impor, colocar a sua cultura no lugar e destruir o passado, né? Como eles estão queimando livros aí, né, cara? O passado é inimigo desse tipo de regime, né? As pessoas E controle eles querem que as absoluto. pessoas não Um dos tenham, não primeiros se lembrem alvos do foi a passado. arte. Quem controla o passado controla o futuro. Não, quem controla o presente. E quem controla o presente controla o passado? O regime classificou como arte 1974. degenerada tudo o que fugia do padrão estético, especialmente obras modernas, abstratas, cubistas ou de autores judeus. Pinturas de Van Gogh, Picasso, Kandinsky e outros foram retiradas dos museus, queimadas ou escondidas. Bizarro, em seu né, lugar, exposições oficiais promoviam Muitas obras devem ter se perdido nesse tipo de coisa, né, cara? É assustador de se pensar, né? E é assustador, cara, de você pensar que isso é muito chocante pra gente hoje em dia, essa queima de quadros, de livros, mas isso é uma coisa que deve ter acontecido muito durante a história, né? Sei lá. é, Claro, a primeira coisa que vem na mente é a Biblioteca de Alexandria, mas não é nem isso que eu tô pensando mais. Tô pensando em invasões, assim mesmo, durante a história, né, cara? Sei lá. Deve ter rolado muito queimas de livros e de arte, né, cara? Isso é muito triste, né? Quantas coisas a gente não conhece que já existiram no mundo, artisticamente falando, né? imagens idealizadas do homem ariano, forte, obediente. A arte deixou de ser livre e passou a ser propaganda. A ciência também sofreu interferência. Pesquisas que não alinhavam com o interesse do partido eram encerradas. Cientistas judeus ou dissidentes foram perseguidos, presos ou expulsos. Ao mesmo tempo, estudos sobre eugenia, genética e controle populacional eram incentivados, mesmo sem base científica sólida. O objetivo não era descobrir verdades, mas justificar ideologias. Na educação, o currículo escolar foi totalmente reformulado. Crianças cresciam aprendendo sobre raça, heroísmo germânico e lealdade ao líder. A história era recontada com viés político e a filosofia era filtrada. Os livros escolares eram revisados para apagar influências estrangeiras e destacar conquistas arianas. Professores Bizarro, que né? não se Criançada, adaptavam né, cara? eram Isso é muito demitidos maluco ou isso. denunciados. Essa tentativa de criar uma ordem global, cultural, não se sustentou com o tempo. A queda do Reich interrompeu o processo antes que ele se completasse, mas as marcas desse esforço ainda são estudadas. Mas é aquilo, né, cara? Isso aí é óbvio que uma ordem global, os caras dominarem o mundo, é uma coisa. Eu acho que é impossível, humanamente impossível, qualquer país um dia controlar o mundo inteiro de meios convencionais. Eu não acho impossível um dia rolar uma aliança global, assim, sabe? Mas mesmo assim eu acho muito difícil, eu acho que a gente nunca verá isso. Uma nova ordem mundial, coisas assim, né? Mas um país, assim, por meio militar, dominar o mundo inteiro, eu acho uma parada muito absurda, eu acho impossível de acontecer. O mundo é muito grande e não dá, cara. Sempre vai ter, ainda mais depois da invenção da bomba atômica, é impossível, basicamente. Nunca vai acontecer de forma militar. Mas, de fato, isso aí poderia acontecer localizadamente, né? Com os países que a Alemanha invadiu, com certeza aconteceu. Claro, em pouca medida, até se você pensar, porque não era esse o foco ainda, né? O foco era basicamente dominar e continuar dominando, avançando. Mas quando ele se estabelecesse, quando os caras chegassem nesse espaço ali, os caras fechassem e falassem assim, pô, agora conquistamos, agora vamos impor de fato o nosso regime, aí que teria acontecido, sabe? Eu digo isso porque eu imagino que esses caras iam entrar, sei lá, num lugar como o Vaticano, num lugar assim cheio de obras de arte, os caras iam destruir tudo, né, mano? Isso é muito assustador de se pensar, né? Mostra como o controle da cultura é uma das ferramentas mais poderosas que um regime pode usar para manipular gerações inteiras. Super No coração do propaganda. regime havia um dos instrumentos mais o poderosos e eficientes já visto Goebbels. na história, a propaganda. Liderada por Joseph Goebbels, ministro de propaganda, essa máquina foi construída para controlar a forma como os alemães pensavam, sentiam e agiam. Não era apenas comunicar ideias, mas moldar que a é isso? realidade inteira para que ela fosse vista do jeito que o partido queria. Desde rádio até o cinema, jornais e livros, tudo era cuidadosamente planejado para criar uma narrativa uniforme.
O rádio, por exemplo, era distribuído a preço quase simbólico para que a maior parte da população tivesse o Eles acesso. queriam que as pessoas tivessem rádios em casa, né, pra poder estar escutando propaganda Mas sempre. esses aparelhos captavam exclusivamente transmissões oficiais, ou seja, o cidadão só iria ouvir o que o governo autorizava. No cinema, os filmes de propaganda eram criados para despertar emoções intensas. Isso aqui, pra quem, de novo, leu 1964, já tá familiarizado, né, cara? É basicamente, por mais tenebroso que seja, que nem em 1974 acontece, né? O bagulho é terrível, os caras vivem numa miséria completa, mas estão lá, viva o partido, viva não sei o que, né, cara? É assustador de você pensar como uma propaganda, o ser humano, ele é facilmente manipulável, né, cara? Isso é muito doido, mano, assustador. Documentários que mostravam conquistas militares e vídeos exaltando o povo alemão. A ideia era que uma imagem valia mais do que 1000 palavras, e assim a Tem até mensagem o lance lá no 64 de eles terem um inimigo, né? Que na Alemanha era o judeu, basicamente, né? E lá no 1964 era o tal do Goldstein, se não me engano, né? Goldstein. Que daí era um cara, basicamente, que era o inimigo da nação, né? Um inimigo e tal. E ele ficava passando na TV lá, no cinema e nas TVs. E a galera ficava lá xingando ele, porque basicamente você meio que unia o povo contra um inimigo em comum, né, cara? Por mais que. Aí que tá o que é legal. Que no 1974, o que o Ghost tá falando é mais pura verdade. O regime não presta, não sei o que. E a galera tá lá apoiando, xingando o cara, sabe? Meio que abominando essas ideias que são as ideias verdadeiras, né? Isso é muito doido. chegava mano. diretamente ao coração do público. Outra tática foi o uso de grandes eventos públicos, como os comícios em Nuremberg, que reuniam milhares de Doideira. pessoas. Isso daqui é assustador pra caramba, cara. Não sei se vocês já viram imagens, gravações disso daí, cara. Mas é assustador pra caramba. Quem quiser ir, pesquisa aí na internet. É, German 1900 e pouco footage vai aparecer alguma coisa assim, cara. Ou dos Jogos Olímpicos, por exemplo, você pode ver, né? Essas formações militares são muito assustadoras. Tem uma que os caras estão com uma tocha, cara, que é assustador pra caramba. E uma espécie de ritual coletivo, discursos inflamados, marchas organizadas, símbolos grandiosos, tudo para criar uma sensação de pertencimento e né, poder. cara? É muito A propaganda bizarro. não deixava espaço para dúvidas ou Mas questionamentos. esse tipo de formação, até hoje na Coreia do Norte, por exemplo, tem, né, naquele estádio Hungrado, 1º de maio lá, rola esse tipo de formação, né? E a intenção do regime era elevar isso a 1000 vezes mais, em todo o planeta. Ok. Um outro projeto Plano pouco Madagascar. conhecido do regime foi o Plano Madagascar. A ideia era forçar a deportação em massa de judeus para a ilha de Madagascar, Cara, localizada na costa sudeste nunca da tinha ouvido África, falar dessa. transformando-a numa espécie de colônia. Esse plano surgiu no contexto da Segunda Guerra Mundial, quando a Alemanha buscava soluções para a chamada questão judaica. A ilha, que era colônia francesa, foi vista como uma alternativa para resolver o problema através do exílio. O objetivo era concentrar a população naquele local, num território isolado, longe do continente europeu. O conceito envolvia deslocar milhares de pessoas para Madagascar sob o rígido controle da SS, a polícia paramilitar do regime. A ilha seria adaptada para abrigar essa nova população, que sofreria em condições duras e isolamento quase total. O plano previa que as pessoas vivessem confinadas, sem direitos políticos ou liberdade real, como uma forma de segregação extrema. Entretanto, apesar de algumas discussões e até preparativos iniciais, o Plano Madagascar enfrentou obstáculos logísticos gigantescos. A Madagascar pertencia à Alemanha nessa época? naval britânica e a guerra no Atlântico dificultavam o transporte em grande escala até a ilha. Além disso, a complexidade política e a resistência internacional tornavam inviável a execução completa do projeto. Por essas razões, o plano acabou sendo abandonado e, com o passar do tempo, a solução final foi adotada como política oficial. Alguns historiadores veem o Plano Madagascar como uma etapa inicial que mostrava a evolução das intenções do regime. Esse episódio é importante porque revela a escalada das ideias do regime, mostrando que eles consideravam várias formas de lidar com a população judaica. Além disso, ajudava a entender o contexto político e militar da época, assim como as intenções práticas que influenciaram decisões tão cruéis. Quanto mais o tempo passa, a história nos mostra a importância de ficarmos atentos às atitudes extremas e às ideias que negam o valor da vida e da diversidade humana. É essencial lembrar que o respeito e a empatia são o caminho para evitar que episódios tão tristes como esses se repitam.
E você, conhecia todos esses planos? Cara, esse eu de fato não conhecia esse último plano Madagascar aí, confesso que é a primeira vez que eu ouvi e achei bastante bizarro, gente. Deixem nos comentários se vocês conheciam cada um desses planos. Novamente, é muito bom saber que a gente vive num mundo que esses caras perderam, né? E por mais bizarro que pareça, ainda existem células desses caras até hoje. E sim, isso é um gancho para um vídeo que eu vou estar gravando essa semana. Então, esperem os próximos dias aí que eu vou estar gravando outro vídeo com uma temática parecida, só que nos dias atuais, tá bom? Enfim, gente, espero que tenham gostado do vídeo, espero deixar um like, se inscreva no canal, tem vídeos todo dia ao meio-dia, 7 da noite, tamo junto, é nóis.